Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. A atuação em rede implementada pelo Ministério Público Gaúcho possibilita o compartilhamento de ações em defesa dos rios e do meio ambiente preservado. Para falar sobre essa forma moderna de proteger bacias hidrográficas, como a do Rio Gravataí, que banha Porto Alegre e cidades vizinhas, convidamos o promotor de justiça Daniel Martini, que tem atribuições regionais em Gravataí. Doutor Martini, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui novamente conosco no programa. Prazer é meu. Encaminhando, doutor Martini, eu gostaria que o senhor primeiramente falasse sobre essa atuação em rede do Ministério Público para a proteção das bacias hidrográficas. Essa é uma tendência dos ministérios públicos, e o Rio Grande do Sul, sempre pioneiro, de certa maneira, inaugura essa atuação. E dá atendimento a uma disposição da Política Nacional de Recursos Hídricos, que determina que a unidade de planejamento territorial, quando se trata da proteção de recursos hídricos, deve ser o território que engloba a bacia hidrográfica. Pensando nisso, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul se organizou, primeiramente em redes ambientais, ou seja, a união, a organização dos promotores que integram uma determinada bacia hidrográfica para traçar uma estratégia comum de atuação. Num segundo momento, como avanço dessa atuação em redes ambientais, foram criadas, estão sendo criadas, as promotorias regionais ambientais, ou seja, se vislumbrou a necessidade de se designar um promotor com atuação específica e exclusiva para atender a bacia hidrográfica como um todo, naqueles assuntos ligados ao meio ambiente que dizem respeito, que podem impactar integralmente a bacia hidrográfica. Essa é a forma que o Ministério Público vem aprimorando. E o segundo aspecto dessa atuação em rede diz respeito não só à atuação dos promotores ambientais ou do promotor designado, mas também um papel importante que o Ministério Público tem hoje, que é induzir a criação de redes em defesa do meio ambiente, congregando poder público e sociedade civil, né? Os diversos entes da federação que têm como competência comum adotar medidas para a proteção do meio ambiente previstas, competências essas previstas lá na Constituição Federal. Então deve o promotor de justiça induzir a formação de redes de proteção, poder público, sociedade civil e os próprios promotores de justiça. E essa é uma atuação que vem dando certo aqui no estado do Rio Grande do Sul. Para exemplificar esse trabalho que o Ministério Público Gaúcho vem fazendo em todo o estado, eu gostaria de focar a bacia do Rio Gravataí, onde inclusive o Ministério Público ajuizou uma ação civil pública para a proteção de todo o ecossistema dessa bacia, que tem banhados onde nasce o rio Gravataí. Eu, inclusive, aqui, doutor Martini, eu tenho algumas fotos que chegaram a mim e eu gostaria, se pudesse, que o senhor também falasse, né, sobre as imagens que nós estamos vendo aqui. O rio Gravataí, ele tem uma característica muito peculiar de se tratar de um rio de planície, ele é formado por banhados, né? E houve nos anos 60 uma política pública federal, a gente pode perceber no meio da foto um canal reto, né? Isso foi uma obra de drenagem produzida pelo governo federal nos anos 60 para possibilitar a drenagem então das margens e com isso oportunizar a abertura de novas áreas agricultáveis, sobretudo para a produção do arroz. Evidentemente que isso está causando consequências até hoje, como por exemplo o avanço das ocupações irregulares que aparece nessa fotografia, ocupação de áreas alagáveis, de áreas de banhado, de áreas de preservação permanente e que ao menor evento climático de cheias, de chuvas um pouco mais intensas, como ocorre durante o período do final do inverno, do início da primavera, a cidade ela se alaga e as pessoas são obrigadas a deixarem as suas casas, causando doenças, subhabitação, e aí todos os problemas ambientais
e de saúde pública que decorrem com o lançamento inadequado de esgotos, com resíduos, com lixo sendo jogado sem qualquer tratamento, e nós temos aí agora novos prazos da Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e esse avanço imoderado, incontrolado, né, das áreas de preservação, dos banhados, com o lançamento de esgotos não tratados. Essa foto é emblemática porque demonstra um canal no meio de uma área de vegetação completamente tomado por esgoto sendo jogado diretamente no rio Gravataí, e com isso o problema da poluição hídrica, que é muito séria, que é muito severa e vem de todas as ordens, Marco Aurélio. Vem da agricultura, das áreas de arroz, vem do saneamento inadequado que nós temos, vem da poluição industrial, enfim, todos os setores contribuem para a poluição dos rios. Então, o Ministério Público necessariamente precisa e tem essa estratégia de atuação em rede com o poder público, entre os promotores, para melhorar a qualidade da água. Isso consta no mapa estratégico do Ministério Público. Há muitas atividades de ordem econômica, de exploração, como o senhor disse, a agricultura do arroz, muitas casas sendo construídas em volta do rio. Impactos de toda a ordem. E eu quero lembrar que aqui no Rio Gravataí, na bacia do Rio Gravataí, nós temos duas importantes unidades de conservação. Uma de uso sustentável e outra de proteção integral. Não obstante isso, pela ausência de planos de manejo dessas unidades de conservação, as atividades econômicas vão invadindo essas áreas de proteção, sem controle. E muitas vezes, inclusive, com a anuência pública, porque o Estado, né, pela ausência dos planos de manejo, acaba por licenciar, por dar outorga para captação de água, sem ter uma avaliação sistêmica do todo, ou licenças ambientais para atividade, seja de produção de arroz, seja para atividades de mineração, sem ter uma avaliação completa se o ecossistema ali da região comporta ou não esse número imenso de atividades que estão sendo licenciadas. Então é preciso uma política pública governamental efetiva e uma fiscalização, uma vigilância do Ministério Público e do poder público de uma maneira geral para evitar essa ocupação desordenada das áreas de proteção e das áreas de preservação ambiental do Rio Gravataí. Extração de areia também. Mineração, sem dúvida. Nós temos agora uma ação civil pública movida pelo Ministério Público buscando exatamente que o Estado elabore os planos de manejo dessas duas unidades de conservação. Tivemos recentemente uma liminar deferida pelo Tribunal de Justiça impedindo novos licenciamentos ambientais para atividades mais impactantes até que sejam elaborados os planos de manejo. Porque o Estado cria as unidades de conservação, dá uma proteção jurídica para as unidades de conservação, mas de fato, no mundo dos fatos, não as implanta. Não elabora sequer o plano de manejo, né? Que é um diagnóstico, um prognóstico da situação, seria um manual de instruções de uso dessas unidades de conservação, uma avaliação dos efeitos sistêmicos, dos efeitos sinérgicos dessas atividades. Então se concede, ora, uma licença ambiental para mineração aqui, ora em outro local, sem ter uma avaliação global dos efeitos cumulativos dessas licenças que vêm sendo concedidas. E tem como implantar esse plano de manejo nessas unidades de conservação? Inclusive eu tenho aqui fotos que são do Banhado Grande. Perfeito. Né? É uma área muito bonita. Uma unidade de conservação, uma zona úmida, que de fato é onde nasce o Rio Gravataí. O Rio Gravataí se forma a partir do banhado, e nós precisamos dar proteção, porque esse recurso hídrico, que se localiza exatamente na região metropolitana de Porto Alegre, ele ainda tem uma flora e uma fauna ímpares e contribui inclusive para atividades econômicas importantes, abastecimento público. Essa fotografia aqui revela que o banhado está erodindo, uma erosão
do banhado, graças à intervenção pública, à drenagem de banhados, ao plantio desenfreado, ao avanço das lavouras de arroz, inclusive nas áreas de preservação, enfim, naquelas atividades humanas que estão sendo desenvolvidas, seja captando água, seja minerando, causando impactos severos. A produção de arroz, nessa outra fotografia, em áreas alagadas, né, causando impactos severos na unidade de conservação, inclusive com rebaixamento do lençol freático, prejudicando no período de escassez, no período de verão, não só as atividades econômicas que dependem da água do rio Gravataí, mas também prejudicando o próprio abastecimento humano, a própria captação de água para abastecimento humano. Quer dizer, essas atividades sem controle, sem uma avaliação completa, que deve ser feita inclusive pelos planos de manejo dessas unidades de conservação, para que se saiba exatamente que atividades essas unidades comportam, estão causando impactos que são certamente, Marco, irreversíveis para a bacia hidrográfica e para as unidades de conservação. Agora, quais são as principais dificuldades do Ministério Público e dos órgãos que fiscalizam? A gente evidentemente que trabalha incansavelmente junto com os demais setores do poder público, com ONGs, ambientalistas, mas nós nos deparamos de fato com estruturas ultrapassadas muitas vezes do poder público, do Estado, dos órgãos de fiscalização, do Departamento Estadual de Recursos Hídricos. Nós temos 2 ou 3 técnicos aqui no estado do Rio Grande do Sul para fiscalizar, para deferir, para analisar os pedidos de outorga e depois para fiscalizar essas captações de água. Então nós temos dificuldades de toda a ordem, dificuldades estruturais, dificuldade de pessoal, dificuldade de orçamento. Nós estamos, inclusive nessa ação civil pública que nós temos contra o Estado, estamos pedindo que o Estado firme os termos de compromissos ambientais com aquelas indústrias, aquelas atividades que se instalam no âmbito, no entorno, né, dessas unidades de conservação, que são obrigadas a contribuir com um determinado percentual do investimento que realiza para a implantação dessas unidades de conservação. E isso nem sempre é feito, porque o Estado licencia e delega para termos de compromissos ambientais, que muitas vezes depois não são elaborados, para que essa compensação ambiental prevista lá no artigo 36 da Lei 9985 de 2000, a chamada Lei do SNUC, a lei que cria o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, sejam então esses recursos destinados à implantação efetiva dessas unidades de conservação. E esses TCAs, muitas vezes, acabam não sendo assinados pelos empreendedores e pelo órgão licenciador e então essa unidade de conservação fica privada desses recursos. Então as dificuldades são de toda a ordem, mas com o empenho do Ministério Público, nós temos promotores na bacia hidrográfica em todo o estado, promotores abnegados e empenhados, né? Nós temos uma administração hoje do Ministério Público também empenhada em, de fato, implantar as promotorias regionais por bacias hidrográficas. Então, essas dificuldades elas podem ser superadas, né, com um empenho efetivo do Ministério Público, do Poder Público, dos órgãos de fiscalização e também dos promotores de justiça envolvidos nessa rede ambiental para a proteção dos recursos hídricos e das bacias hidrográficas como um todo e dessas unidades importantes que integram as bacias hidrográficas. O Ministério Público tem ajuizado ações penais para responsabilizar infratores do meio ambiente, mas os termos de ajustamento de conduta me parece uma tendência. O Ministério Público, sempre que possível, ele tenta celebrar esses acordos. Sem dúvidas. A atuação proativa, e eu diria preventiva, do Ministério Público hoje, ela se sobrepõe, eu posso dizer assim, à atividade repressiva punitiva, embora seja também uma das funções institucionais do Ministério Público e que o Ministério Público não pode dela abrir mão, não lhe é disponível abrir mão disso.
Eu vou citar como exemplo a restauração dos corredores ecológicos do rio Gravataí, né? Embora nós sabemos que as bacias hidrográficas, os rios, as matas ciliares, né, foram severamente impactadas nos últimos anos pelo avanço da ocupação nas margens dos rios, o Ministério Público estabeleceu um programa de recuperação dessas matas ciliares, inicialmente na calha principal do rio Gravataí e agora já se alastrando para os afluentes do rio Gravataí e de outros rios. Eu cito o exemplo do Rio dos Sinos, também tem um programa de restauração de corredores ecológicos. O rio Taquari-Antas teve ali um programa maravilhoso, excepcional, de uma colega abnegada, a doutora Mônica de Ávila, que celebrou TACs com cerca de 2.000 proprietários ribeirinhos, como acontece na bacia do rio Ijuí também, enfim, se multiplicam os exemplos. E a atuação é exatamente orientativa, preventiva. Primeiramente, nós realizamos reuniões com os proprietários ribeirinhos, oferecemos a eles a assinatura de um termo de ajustamento de conduta para propiciar a adequação das suas áreas aos ditames do Código Florestal. A recuperação efetiva das áreas de preservação permanente e que nós chamamos muitas vezes não de programa de recuperação de área de preservação permanente, das chamadas APPs, e sim de corredores ecológicos, porque o objetivo principal é, num primeiro momento, fazer com que haja, de fato, um corredor ecológico em cada margem do rio para possibilitar o quê? Para possibilitar o fluxo gênico entre as espécies da flora e da fauna, ou seja, a troca de genes, a reprodução das espécies, não em ambientes compartimentados, muitas vezes numa propriedade que tem mata ciliar, a outra não tem, e sim ao longo de todo o rio. Essa é a principal estratégia de atuação. E aí, a conscientização, a atuação preventiva com os proprietários é muito importante. Porque se eu quebro essa sequência, se um proprietário não anui, ou se eu tenho uma dificuldade, se eu necessito de uma ação civil pública ou de uma ação penal para fazer com que o proprietário recupere a sua área, muitas vezes essa ação pode demorar muito tempo. Então é muito mais importante e nós temos tido o melhor retorno com essa atuação preventiva, colaborativa, em rede, como nós falamos há pouco, ou seja, congregando o poder público, o Estado, os órgãos municipais, os promotores de justiça de cada comarca que integra a bacia hidrográfica, naquelas que têm já promotores regionais designados, então, uma atuação efetiva desses promotores para congregar e fazer com que essa atuação se estenda por todo o território da bacia hidrográfica. E para regularizar também a estação de tratamento de água do Gravataí, o Ministério Público celebrou um TAC também com a Corsã? Novamente uma atuação proativa e mais preventiva. Hoje nós trabalhamos novamente na perspectiva da Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos e da lei que estabelece a Política Nacional de Saneamento Básico. Nós temos um passivo muito grande com as unidades, não só no estado do Rio Grande do Sul, isso é no Brasil como um todo. Nós temos um passivo muito grande a ser resolvido, que é a questão dos resíduos do serviço de saneamento. E aí nós temos, por exemplo, lá na bacia do Gravataí, uma estação de tratamento de água, a chamada ETA ou ETA, que produz um lodo residual. E esse lodo residual, ele não pode simplesmente ser devolvido ao rio sem um prévio tratamento, porque ele voltaria ao rio, ou ao banhado, no caso do rio Gravataí, numa concentração muito grande, prejudicando inclusive a fauna do local, a flora do local e a fauna ictiológica, inclusive, a fauna do rio. Então esse lodo precisa ser tratado e nós celebramos um TAC recentemente com a companhia pública aqui do estado do Rio Grande do Sul, exatamente para que seja implantado um sistema eficaz de tratamento desse lodo e que esse lodo não seja despejado simplesmente no banhado, na área de preservação
permanente da margem do rio Gravataí e que tampouco ele retorne para dentro do rio, que causa esse assoreamento que nós vimos inclusive nas fotografias. Então foi uma atuação importante, a companhia pública nossa que se sensibilizou, firmou esse TAC e já está adotando medidas para cumpri-lo, para impedir que o lodo residual, ou seja, que o resíduo do serviço de saneamento seja encaminhado para o banhado ou para o rio. Agora, a poluição hídrica é um problema não só aqui do estado, em todo o Brasil. Para exemplificar, nós tivemos aqui, o Jornal Nacional, se eu não me engano, mostrou um quadro muito triste. Tivemos uma seca em São Paulo e que revelou, né, um cenário triste, que é do rio Tietê, né? O que era aquele rio Tietê com garrafas, com madeiras, com sacos plásticos, né? Tiveram a sorte ainda de limpar o rio, conseguiram ainda limpar o rio. Isso é um problema nacional. Nacional, Marco. Nós temos aqui, infelizmente, o Tietê é o campeão, né, dos índices de poluição. Em todos os índices de qualidade, o Tietê desponta. Mas aqui no Rio Grande do Sul nós nos envergonhamos porque dos 10 piores rios do Brasil nós temos 3 aqui. E um deles é o rio Gravataí, o rio dos Sinos e o rio Caí. A crise que vive a população do estado de São Paulo é paradigmática, né? Nunca antes houve uma crise tão severa que está afetando o abastecimento público da população, o chamado sistema Cantareiras, né? Aqui no Rio Grande do Sul, essa crise ela vem acontecendo com mais severidade há cerca de 8 anos. Inclusive, nós temos aqui uma resolução de um acordo que foi construído na própria promotoria de captação intermitente. Graças a essa intervenção desastrosa do governo federal no banhado, nos anos 60, para drenar o banhado, ou seja, para possibilitar, para abrir novas áreas agricultáveis, o que acontece? Hoje, no período de chuva, a água que antes se acumulava na bacia, ela escorre rapidamente para o Lago Guaíba e daí para o mar. Ou seja, essa drenagem do banhado acabou com a função regulatória. A água no período das chuvas, que cai com mais intensidade, ela imediatamente sai da bacia por essa política pública equivocada. No verão, falta água, temos que adotar racionamento. E aí nós tivemos que construir uma resolução em que quando o rio atinge um determinado nível, para-se completamente a captação para a lavoura, muitas vezes prejudicando a lavoura, que é uma atividade importante também, porque afinal de contas produz alimentos necessários para a nossa vida, e a própria indústria também para a captação, para que seja priorizado o que diz a lei, que é o abastecimento público para fins humanos e a dessedentação de animais. Infelizmente, políticas públicas equivocadas, a falta de um gerenciamento adequado, a falta de um tratamento adequado dos recursos hídricos está conduzindo a essa escassez. E eu sustento que não basta ter uma fiscalização, um controle na outorga, é preciso uma política pública mais efetiva. E o exemplo que eu cito é o que está lá na lei da Política Nacional dos Recursos Hídricos, a Lei 94/33, que é a cobrança pelo uso da água. Na medida em que o poder público passe a cobrar pelo uso do recurso hídrico, o que nós pagamos na nossa conta de água é o tratamento e a distribuição. Nós não pagamos pelo recurso ambiental que nós estamos exaurindo, nós pagamos pelo tratamento. E a lei possibilita que se cobre pela retirada do recurso hídrico. Então é importante que as bacias hidrográficas se organizem, que os comitês elaborem os planos de bacia hidrográfica, o que vai possibilitar efetivamente a cobrança pelo uso da água, dar um valor econômico a esse recurso ambiental que tem como objetivo final evitar a hiperexploração, o exaurimento desse que é um bem vital para a nossa vida, que é o recurso hídrico. Ok. Promotor de Justiça Daniel Martini, um minutinho final, eu gostaria que o senhor falasse
sobre o papel do Ministério Público para instaurar inquéritos, que o Ministério Público, nesse momento, nessa hora, não pode deixar de investigar, de apurar. Meio minutinho. Sem dúvidas. O inquérito civil hoje é um instrumento importante do Ministério Público, é um instrumento que possibilita a construção desses acordos, dessas redes de proteção ambiental, sem descurar também a sua missão constitucional, né, a sua atribuição constitucional, se for o caso, do ajuizamento das ações civis públicas, das ações penais. Mas o instrumento do inquérito civil e dentro dele o termo de ajustamento de conduta é o que possibilita essa atuação cooperada, colaborativa e proativa do Ministério Público, que, diga-se de passagem, tem usado muito bem esse instrumento importante que lhe foi dado pela Constituição Federal. Ok, promotor Daniel Martini, mais uma vez, agradeço sua participação no programa, sua gentileza em aceitar o nosso convite. Muito obrigado. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendo-mp@mp.rs.gov.br. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no youtube.com/conhecendo-mp. Na próxima semana voltaremos com mais um Conhecendo o Ministério Público. Até lá!